é a mensagem que o nosso Senhor deu a Deus, que já ressuscitou, está muito perto de ressuscitar, são 3:30 aqui. Ele deu uma mensagem para Jackie, onde ele, mais uma vez, abriu o coração dele por todos nós, rasgou o coração dele praticamente. E aqui está então a mensagem do Senhor que tem passado para nós. As outras duas, certamente, sendo 1:30, não dá mais tempo para fazer ela, mas eu deixo um vídeo esse fim de semana. A mensagem, a chave de Davi, dada 3 de abril de 2020. As escrituras é Apocalipse 3, 7 e 13. Nós temos João 1, 7 e nós temos Isaías 1, 6. Por motivo de tempo, gostaria que vocês lessem isso separadamente. Aqui são 4 páginas, tá? E eu quero ficar ainda sobre isso a falar. Então, assim diz o Senhor. Meus amados filhos, coloquei diante de você uma janela aberta, uma porta que ninguém pode fechar. Todos os eventos que estão agora em minhas mãos, e nisto peço que esperem por mim, por todas as instruções. Enquanto o Espírito movia minhas criaturas vivas, e elas o seguiam, você também, meu povo, aqueles que me amam, aqueles que realmente desejam me seguir, na verdade e no amor, espere por mim, para eu te mover. O Senhor continua, o tabuleiro de xadrez é meu. Eu conheço o começo do fim. Eu sei o momento exato em que o checkmate será declarado. Eu possuo o tabuleiro. Eu sou o dono das peças e eu sou aquele que conhece as táticas do inimigo. E sou eu quem os colocará em minha posição de onde eu quero que você vá. O Senhor continua, esse tempo requer paciência, algumas vezes sofrimento, porque as separações dos entes queridos aumentarão. Tudo isso foi projetado para que você não confie em ninguém além de mim. Este é o momento de esperar em mim, pois aqueles que esperam em mim voarão como as asas de águia, e não lhes faltará nada de bom para aqueles que desejam me servir de todo o coração. Esteja preparado para se mudar a qualquer momento. Eu já ouvi isso várias vezes, viu, gente? Mas eu acredito, uma vez ele falou a mim que não vai ser todos, mas algumas mudanças já estão acontecendo aqui, que eu sei aqui nos Estados Unidos, com as pessoas que eu ouvi a mensagem. O Senhor continua, tudo está organizado e meu tempo é perfeito. Quando for a sua hora de mudar, todas as estradas serão liberadas e não haverá obstáculo. Todas as estradas e caminhos devem se abrir para você, pois esse é o meu caminho e este é o caminho pelo qual ninguém passou antes. As estradas, acho que ele está falando espiritualmente, né? O Senhor continua, confie em mim, não se incline em seu próprio entendimento, porque o que está prestes a abrir, meus filhos, você nunca tem visto antes. Aqui seria a vir, né? O que está perto, o que está prestes a vir, meus filhos, você nunca tem visto antes. O que você está prestes a ouvir, nenhum ouvido ouviu antes.
O que eu revelarei de mim mesmo nunca tem acontecido, nem mesmo com os profetas da antiguidade. Eles apenas sabiam que era algo maravilhoso demais para se contemplar. O Senhor está prestes a fazer uma coisa maravilhosa, né? Que nenhum olho tem visto e nenhum ouvido tem ouvido. É o meu presente para vocês, meus filhos. Desta vez é o meu presente para aqueles que esperam no Senhor. Sim, essa espera é um presente para você. E essa espera é por causa de mim, e nisso vereis a glória de Deus. O Senhor continua. Eu falo para vocês, meus filhos e minhas filhas de Deus, nenhum olho tem visto e nenhum ouvido tem ouvido o que Deus tem planejado para aqueles que me amam. O Senhor continua, minha graça neste tempo é a respeito de meu poderoso poder e uma completa confiança e obediência à minha palavra. A minha palavra tem sido abafada pelos barulhos de pestilência e um furor incessante de idolatria, mas agora eu tenho diminuído o próprio tempo. Eu tenho acalmado cada canto da terra. Nenhum homem pode fazer isso. Isso é feito pela minha mão poderosa, somente porque eu tenho vindo para separar e aquietar os habitantes da terra. Nesta quietude de espera, o Senhor continua, você ouvirá a minha voz. E é também a hora das famílias se reunirem em um sombrio reflexo de prioridades. Sim, essa quietude foi eu que fiz, de modo que muitos me chamarão à noite, tamanha será a sua angústia. O Senhor continua, este tempo de espera por mim é a minha graça. É um tempo como nenhum outro, porque minha mão está pesada sobre os habitantes da terra. Isto é como o Egito, pelo qual, pela minha mão poderosa, o faraó não pôde impedir meus planos de deixar meus filhos saírem. O meu filho primogênito. Assim como foi antes, assim será agora. A minha mão poderosa tirará a minha igreja, minha noiva, para a santidade. Para os novos, aos novos a que ouvem a minha igreja, ele não está falando da sua igreja de prédio, etc., necessariamente, tá? Ele está falando da noiva, que é um grupo de pessoas com chamado especial igreja, né? Para os novos aí. Não há nada em seu banco de memória que você possa recuperar para ajudá-lo nos tempos vindouros. Não há ensinamento, nem professor, nem profeta que possam pavimentar a jornada adiante. Pois este caminho é meu, os milagres à frente são todos meus. A libertação e a cura são totalmente minhas. É lindo o Senhor, né? Então, praticamente, ele está falando, não confie em você mesmo para descobrir a resposta de nada. Sempre pergunta para ele. Em verdade vos digo que sobre esta rocha somente de Jesus Cristo, neste tempo determinado que ninguém tem visto ou tem ouvido, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Novamente, aos novos, já a gente está falando de igreja espiritual, grupo de pessoas, tá? A espera dessa libertação é tudo a respeito de confiar no Senhor, vosso Deus, e obedecer
a sua voz. É sobre amar o seu próximo como a si mesmo. É um momento de entregar tudo amorosamente ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, força e mente. Então aqui, entendeu? Ele está falando para você se entregar a Ele voluntariamente, né? Vai dar para Ele, fica com raiva, essas coisas não. Ele quer que você, de bom humor, voluntariamente, com amor, você simplesmente dê tudo de você para Ele. O Senhor continua: somente aqueles que confiam completamente em mim verão e estarão no caminho estreito para a vida eterna. Ela vai se abrir, pois é um caminho espiritual de fé e não um caminho que você pode ver com os olhos físicos. Pois aqueles que entram no meu reino, assim entrarão pela fé e pela fé somente. O Senhor continua: somente com a minha mão poderosa posso guiá-lo por esse caminho. Pois, por acaso, eu não tenho prometido que eu endireitarei todos os seus caminhos? Tudo o que não é visto será visto, pois o mapa é de cima. O Senhor continua: as instruções nessa terra devem desmoronar. As estradas desastrosas que levam aos locais de destruição, buracos escondidos que afundam e áreas de zonas de guerra, isso fará com que não haja nenhum homem sequer que possa lhe dar instruções. Quer dizer, o Senhor está fazendo de uma maneira que você tem que buscar Ele e não tem outra solução, né? É lindo isso, né? Existe apenas um caminho, eu sou o caminho. Existe apenas uma verdade, eu sou a verdade. Existe apenas uma vida e eu sou essa vida. Por acaso não disse que se você acreditar, que você verá a glória de Deus? Em verdade vos digo que o que está à frente é tão desastroso, mas também nisso a glória de Deus será revelada. Amém, né? O Senhor continua: eu sou aquele que devo abrir completamente seus olhos espirituais e você verá com uma grande magnitude, até maior do que os primeiros discípulos viram. Vocês verão anjos descendo e subindo sobre os filhos de Deus. Isso é você, tá, gente? Você vai ver anjos subindo e descendo em outro remanescente, tá? Eu prestei bastante atenção nisso aqui, filhos de Deus. E é por isso que você deve esperar. Agora é a janela da graça para aprender a esperar por mim e somente por mim. É imperativo que você o faça para ouvir e ver a minha liderança neste momento. O Senhor continua: agora é a hora de se mover somente quando o Espírito Santo lhe guiar. Esta é a chave do reino do céu e eu seguro a chave de Davi. Continuando então, o Senhor fala: este é o tempo que Satanás tem temido desde o princípio, pois isso é o fim dos tempos. Aqui vereis os demônios tremendo quando saírem no poderoso poder do Senhor. É você, viu, gente? Andando no poder de Deus, os demônios vão ver e vão tremer. Ninguém pode lhe parar. Meus planos não podem ser impedidos, pois este é o tempo em que meu Pai receberá toda a glória. E somente aqueles que têm comunhão comigo e com meu Pai
Aqueles que totalmente renderam e abandonaram tudo para Deus irão se juntar a Ele, que é digno de todo louvor. Meus filhos, não tenham medo, somente confiem em mim totalmente. Não confiem no que vê ou ouve, pois essas coisas são para os filhos da destruição. O Senhor continua: o caminho está definido. A hora de voltar para casa está em apenas alguns fôlegos. Estes tempos nunca foram vistos antes. Eles nunca foram vistos antes porque foram feitos somente pela minha mão e para a minha glória. Todo olho irá ver e haverá uma grande lamentação, especialmente para aqueles que uma vez andavam em meu caminho de justiça, mas seguiram os caminhos do mundo. Todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Quando eu li isso aqui, gente, eu falo para vocês, a porta veio na minha mente, tá? Quando eu li isso aqui, imediatamente não, o pensamento da porta veio na minha mente, que ele falou aqui, especialmente para aqueles que uma vez andavam em meu caminho de justiça, mas seguiram outros caminhos do mundo, tá? Eu acho que ele está falando aqui dos remanescentes, eu acho, não tenho quase certeza, né? Ele não está falando para o mundo ainda, né? Ele está falando muito bem, aqui, especialmente aqueles que andavam comigo. Então ele está falando para os remanescentes, para os primeiros frutos, que estavam com ele a um certo momento e depois saiu disso. Então, obviamente, ele não está falando com o mundo em geral, ele está falando com pessoas que conhecem ele, que andavam com ele, que estudavam a escritura dele, etc, 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 e decidiram sair e fazer as coisas do mundo. E isso aqui me lembrou da porta, tá? Infelizmente, é realmente triste isso, né? O que é falar mais, né? Ele termina falando: todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Para os meus filhos verdadeiros. Eu tive de parar aqui quando eu li isso aqui, gente. Interessante, ele não falou para os meus filhos, como ele fala de vez em quando, né? Meus filhos, minhas filhas, né? Para os meus filhos verdadeiros. Isso implica que alguns filhos dele não são verdadeiros, tá? Porque senão não fazia sentido ele falar isso. Então isso aí é aquilo que o Senhor tem falado, que muitos acham que são filhos deles e eles não são. Muito cuidado com isso, tá, gente? Muito bem, então, para os meus filhos verdadeiros, totalmente devotados ao Senhor, para os meus verdadeiros filhos e filhas, cuja esperança está o Senhor. Talvez também pode ser aqueles que não têm dado tudo ao Senhor ainda, né? Continuando então. Cuja esperança está o Senhor o dia inteiro, até nas diferentes vigílias da noite. Este é o seu tempo. Então tá, aqui parece realmente que ele está falando de um grupo de pessoas, filhos dele, que se devotaram, que deram tudo dele para o Senhor, né? Nas madrugadas, de dia, etc. Está sempre no Senhor, tá? O meu tempo é o seu tempo, a minha hora é a sua hora, a minha glória é a sua glória, pois vocês são meus filhos da glória, vocês são a minha herança. O Senhor continua: a minha herança gloriosa, amados, pela qual a glória do Senhor brilhará sobre você, para que todos possam ver. Ele continua: não tenhas medo, meus filhos, porque eu estarei junto com vocês. Olhe para cima, veja, ele vem com as nuvens e cada olho verá ele. Fique surpreendido, meus filhos, tudo mudará num piscar de olhos. Os portões de pérolas do céu estão abertos para recebê-lo, para meu Pai. O Senhor continua: então espere por mim, confie em mim,
e confie em Deus. Acredite também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas mansões e eu vou para preparar um lugar para você. Eu vou para receber você. Eu vou vir para você. O Senhor terminando, eu não vou demorar, minha noiva, pois de fato você é a esposa do Cordeiro, e você verá os seus nomes gravados nas mãos do Pai. Você verá o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém. Lindo, né? Eu sou Jesus. Ele termina, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que está vivendo. Eu estava morto, mas veja agora, eu estou vivo para todo sempre e sempre. E eu seguro as chaves da morte e do inferno. O Senhor termina, eu sou o santo e verdadeiro, eu sou aquele que tem a chave de Davi, e aqui eu abro, ninguém pode fechar, e aqui eu fecho, ninguém pode abrir. Eu estou chegando em breve. Amém, né? Segure-se no que você tem para que ninguém pegue a sua coroa. O Senhor termina então assinando, sim, eu sou Jesus. Antes de Abraão existir, eu sou. Lindo demais. Amém, amém, amém. Né? Muito, muito lindo realmente. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. E já...